Olá, meu nome é Luciane Barros e vou contar um caso para vocês. Esse relato me foi enviado por Cláudio, não irei falar o sobrenome por motivo de segurança. A história é bem aterrorizante. Eu fiquei apavorada, é muito forte. Então vamos lá. Olá, o meu nome é Cláudio e vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo. Eu morava em um lugar chamado Itaquaquecetuba, em uma cidadezinha, ou melhor dizendo, um bairrozinho chamado Recanto Mônica. Como eu não possuía casa própria na época, eu morava de aluguel. E lá eu morei com a minha família, minha esposa e meus 2 filhos, durante 12 anos. Ficamos lá por esse tempo e depois de alguns anos, o dono resolveu que iria morar lá. Então, sempre fomos bons inquilinos e sempre honramos a nossa obrigação, o dono nos adiantou 2 meses de aluguel do outro imóvel que iríamos alugar. Então, saí à procura de uma nova casa. E assim eu fiz. Procurei por umas 2 semanas até que encontrei uma casa no mesmo lugar, mas num bairro diferente, que se chamava Lousada. A casa era muito boa, bem melhor que a anterior, pois a outra só possuía 3 cômodos e essa 4. No começo, ficamos muito felizes, pois a casa realmente era muito boa. Os primeiros 6 meses foi tudo muito maravilhoso. A gente era realmente feliz. Passando-se esses 2 meses, começaram a acontecer coisas estranhas na casa. Como começamos a ouvir barulhos, passos e presenças, como se tivesse sempre alguém a nos vigiar. Sempre que era 6 da manhã, ouvíamos alguém chamar na porta. Quando íamos ver, não tinha ninguém. E assim o tempo foi passando, e não demos muita importância para isso. Só que essas coisas começaram a ficar piores dia após dia. E começamos então a ouvir passos na sala, na cozinha, como se tivesse sempre uma pessoa correndo em desespero e outra atrás. Notamos também que a partir das 11 horas da noite, a gente começava a ouvir barulhos, sabe? E isso começou a assustar demais. E quanto mais o tempo passava, os dias se corriam, pior a situação ficava. Então, começaram a abrir portas, abrir chuveiros. Quando deitávamos, era como se estivesse caindo tudo na cozinha. Sabe? Portas e janelas se abriam e se fechavam. As coisas saíam do armário e caíam no chão, barulho de prato quebrando, panela amassando, um barulho horrível, horrível, assustador. Por muitas vezes, desci as escadas, correndo, para ver se a minha casa estava sendo invadida por bandidos. Quando chegava lá, estava tudo na mais perfeita harmonia, tudo no lugar, não havia nada fora do lugar. Tudo da mesma forma que eu e minha esposa tínhamos deixado. A situação foi ficando a tal ponto que as crianças já não dormiam mais no quarto delas. Elas tinham medo, pois sempre diziam que tinha vozes chamando elas. E isso se seguiu.
de repente, a gente começou a ouvir vozes no ouvido da gente, falando, chamando-nos pelo nosso nome. E isso foi muito aterrorizador. Vivemos ali por mais ou menos um ano, suportando essa situação. Nós já não tínhamos paz, não tínhamos tranquilidade, não dormíamos bem, não comíamos, era sempre com medo. Nós, que éramos uma família alegre, nos tornamos uma família muito triste. As crianças viviam aterrorizadas. Aquela casa era tão tenebrosa que por muitas e muitas vezes, quando subíamos para o quarto para nos deitar, era como se tivesse sempre alguém atrás da gente. E quando olhávamos para trás, não havia nada, não havia ninguém. Isso tirou totalmente a nossa paz. Então disse a minha esposa que iria entregar a casa assombrada ao dono e iríamos nos mudar dali o mais rápido possível. Foi quando tomei a decisão de sair daquela casa e vim morar no lugarzinho aqui, divisa de Guaianazes com Ferraz de Vasconcelos. O bairro se chama Gianete. Graças a Deus, 5 anos depois, eu consegui comprar a minha casa. É humilde, mas é feliz. Muito obrigado por você ler a minha carta. Agradeço a sua atenção para comigo. Muito obrigado. Bom, gente, essa foi a história do Cláudio, né? Eu confesso para vocês que eu fiquei bem apavorada. Eu morro de medo dessas histórias, até porque eu já passei um pouquinho, já tive um pouquinho dessas experiências e não é agradável não, viu, gente? Quem já passou por isso sabe que o negócio é sério. Eu peço a Deus que isso nunca aconteça no lar de nenhum de vocês. E se porventura algum de vocês estiver tendo algum tipo de visão desse tipo, que Deus tire. Eu fiquei muito assustada. Bom, obrigada a todos vocês que estão inscritos no meu canal. E eu peço a vocês, quem gostou, deixa o like, comenta, se inscrevam, por favor, no meu canal para dar uma ajuda, para fortalecê-lo. E é isso. Muito obrigada. Fui.